Hoje eu queria fazer um estudo um pouco diferente. Queria falar sobre judeus, samaritanos, gentios e outros povos no tempo de Jesus. Não falar sobre os grupos políticos que a gente tinha, que são os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, etc. Mas sim falar dos povos que habitavam em Israel no tempo de Jesus. Por que eu tive essa ideia? Por causa dessa passagem aqui que nós vimos em Mateus 10, 5 e 6. As ovelhas perdidas de Israel. Jesus enviou estes 12 discípulos com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Até antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então, para mim, eu fiquei um pouco perplexo e um pouco confuso com relação a por que Jesus deu essa ordem de somente se dirigir às ovelhas perdidas de Israel e não de forma ampla a toda a nação de Israel, inclusive os gentios, né? Porque no ministério dele, ele foi o primeiro a quebrar essa instrução, porque ele se misturava com os publicanos, com os pecadores, com todos aqueles que o procuravam, e não necessariamente eram judeus. Né? Então eu tive a ideia de tentar entender melhor o que ele queria dizer com gentios e samaritanos, e aí eu preparei o estudo de hoje focando nessa questão. E eu espero que seja proveitoso, que a gente possa extrair algumas mensagens bacanas disso. Então, para começar, a gente vai voltar na linha do tempo lá para Abraão. Abraão, que foi considerado o pai da fé, que dele vem a origem de Israel e vem a origem de Judá, vem a origem de praticamente os povos que são pertinentes à missão de Cristo. Então, começando aqui com Gênesis 12, 4 a 9. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Tá? Tem bastante sobre geografia aqui e vamos colocar aqui um mapa para a gente entender. Então, essa passagem diz que Abraão morava em Harã. Então, supõe-se que Harã ficava na parte sudeste da Turquia, da atual Turquia. Tá? Os países aqui representados são os atuais e então Harã ficava aqui nessa região. Aqui nós temos o mar Mediterrâneo, aqui tem o, se não me engano, o Mar Negro aqui em cima. Enfim, é nessa parte inferior aqui da Turquia. E aí ele saiu e ele veio percorrendo, atravessou toda a região aqui da Síria, tá? E chegou aqui na região de Israel, região da Jordânia, tá? E aqui essa seta, essa segunda seta é a região de Negueb, que hoje é conhecida como Negev, que é uma região desértica. E quando eu fui para Israel há uns 6, 7 anos atrás, eu tive a oportunidade de visitar também o deserto do Negev, onde tem alguns kibbutz lá, onde eles têm plantações maravilhosas no meio do deserto, um negócio espetacular. Enfim, então ele percorreu essa distância com todos os seus bens da época, família, escravos, etc. Né? Olhando mais de perto,
a gente vê também alguns pontos de parada, que ele parou em Siquém, que fica aqui próximo à região de Jerusalém. Jerusalém é esse pontinho aqui. E aqui a gente tem, aliás, desculpa, esse pontinho aqui é Siquém, e aqui fica Betel. E aqui embaixo, onde está essa seta, fica a região de Negueb. Então aqui já é dentro do atual Estado de Israel. E ele parou então nesses dois lugares, ele construiu um altar aqui, construiu outro altar em Betel, e o destino final dele foi Negueb. Tá? Observem, aqui a gente já tem uma dica, né, uma indicação de alguns dos reinos da época, se bem que esse mapa aqui é da época de Josué, um pouquinho mais para frente. Então aqui a gente tem o reino de Israel, o reino de Judá, os estados filisteus, o reino de Edom, tá? Que a gente vai estar discutindo em breve. E aqui o Império Assírio, que a gente também vai falar dele daqui a pouco. Tá? Então, só para a gente entender essa trajetória de Abraão, que foi para quem Deus deu a atual região onde está o Estado de Israel da atualidade. Muito bem. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também será possível contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Gênesis 13, 14 a 17. Tá? Então, toda essa região, quando Deus falou isso, Abraão ele tinha acabado de ter um desentendimento com Ló, e ele estava aqui mais ou menos nessa região aqui de Siquém. E aí Ló, ele olhou, ele estava em cima de uma montanha, Ló olhou, viu o vale, que era uma região muito bonita, uma região com muita água, muita fertilidade. Ló disse, eu quero essa parte mais fértil, que era onde ficava Sodoma e Gomorra. Vocês devem conhecer a história. E aí Ló, ele foi para um lado do Jordão e Abraão ficou do outro lado do Jordão. E aí Deus mandou ele subir em cima da montanha, olhar para o norte, para o sul, para leste e oeste, e dizer, tudo que você vê aqui será dos seus descendentes. Tá? Então, essa passagem ela se refere a esse momento. E a gente sabe que depois Ló ele acabou se mudando para Sodoma e Gomorra, eles começou a se envolver lá e aí depois dois anjos vieram alertar Ló que eles iam destruir a cidade, e aí os moradores de Sodoma e Gomorra falaram, quem que são esses caras aí? A gente quer que vocês entreguem esses dois aí pra gente fazer com eles o que a gente quiser. Ou seja, daí que vem o termo sodomizar. E aí Ló ele oferece a filha dele e eles dizem não, a gente quer os dois que chegaram agora. Então eles literalmente queriam ter relações com os anjos, fazer com eles o que eles bem entendessem. E aí Abraão ele começa a negociar com Deus e ele fala, se tiver 50 pessoas justas, você salva Sodoma e Gomorra. E aí Deus fala sim. E se tiver 45? E aí ele vai baixando, 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 e no fim não tinha nem 5 pessoas, que era Ló, sua esposa e sua filha. E aí a esposa, quando Deus manda fogo do céu, ela vira para trás e ela vira uma estátua de sal. Né? Não sei se vocês conhecem a história, mas foi um pouquinho depois que aconteceu isso, quando Deus prometeu essa terra para Abraão. Muito bem. E aí vem um pouco sobre a genealogia de Abraão. Tá? Quem foram os filhos dele? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera um filho.
Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abrão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Tá? Então, quando Abraão saiu de Arã, a gente viu na passagem anterior que ele tinha 75 anos de idade. A Sarai, a esposa dele, era um pouquinho mais nova. A gente vê aqui nessa passagem que Sarai não tinha dado nenhum filho a Abrão. Apesar de antes Deus ter prometido a Abrão que daria um filho a ele. E mais para frente a gente vê que isso de fato materializa e esse filho é o Isaac. Mas aí, num ato de descrença, Abrão e Sarai disseram: bom, vamos dar uma força aí para Deus, porque eu acho que do jeito que ele imaginou a coisa não vai rolar. E aí pegou a escrava de Sarai e Abrão acabou tendo um filho com ela. Que na época era uma coisa relativamente normal. Quando o patriarca da família queria mais filhos, era normal ele pegar uma serva, uma escrava e continuar perpetuando e legitimar esses filhos como se fossem de fato de sua esposa, como a gente vai ver daqui a pouco no caso de Jacó. Tá? E aí, para eles, na época, era a coisa mais normal. Tá? A mulher não conseguia ter filhos, então pega a próxima, que é a serva da mulher e vai tentando até conseguir filho. E dessa forma perpetuar a descendência do clã ou da família. De fato, Agar engravidou, tá? Teve um filho, Ismael, e o interessante é que a mesma promessa que Deus faz a Abraão, faz também para Agar, que devido aos maus tratos de Sarai tinha fugido, e aí o anjo vem e fala: olha, os seus descendentes serão tão numerosos quanto vão ser tão numerosos a ponto de ninguém conseguir contar. Com Abraão foi a questão do pó, os grãos de pó. Né? Só que, como esse filho não foi da forma que Deus tinha planejado, tem a bênção e também vem o sofrimento, que é a questão dele ser como um jumento selvagem. Então ele não seria um herdeiro legítimo da bênção de Abraão. E aí o anjo fala que ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele.
E aí muitos especulam que Ismael tenha sido então o patriarca, depois de Abrão, dos povos árabes, que também descendem supostamente de Abrão. Então aí a gente vai ter todos os povos nos arredores de Israel, seja no Egito, seja no Iraque, no Irã, na Síria, no Catar, enfim, todos os povos ali do Oriente Médio são certamente descendentes de Abraão, se os árabes são descendentes de Ismael. E nós temos também os israelitas, que também são descendentes de Abraão. Então, tanto árabes quanto judeus ou israelitas se consideram filhos de Abraão, e a origem, então, é desse segundo relacionamento que Abraão tem com Agar, por um momento de falta de fé na promessa que Deus tinha feito para ele. O povo de Israel. E aí, continuando a história de Abraão. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Se Abraão saiu de Harã com 75, 10 anos depois, nasceu Ismael, e agora ele está com 100, então 15 anos depois de Ismael, tá? Só para a gente manter aí uma perspectiva. Então Ismael, meio-irmão mais velho de Isaac, que é o que conta essa passagem. E agora Deus já tinha mudado o nome dele para Abraão. Antes era Abrão e Sarai. Então Sarai virou Sara. Abrão, quando ele foi considerado por Deus como o pai da fé, virou Abraão. E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente quem foram os 12 príncipes ou filhos de Ismael. Interessante que Isaque, que foi pai de Jacó, que foi o patriarca de Israel, também teve 12 filhos e que também constituiu 12 tribos de Israel. Então existe um paralelo entre Ismael e Jacó, que depois passou a receber o nome de Israel por Deus. Ambos, Ismael e Israel, com 12 filhos e, portanto, 12 tribos de Israel e 12 príncipes no caso de Ismael. Veja que o que eu acho interessante aqui nessa questão, que às vezes Deus ele pode prometer algo, mas a coisa não é para amanhã, não é dentro do nosso cronograma ou dentro do nosso calendário. Deus esperou 25 anos para cumprir essa promessa que ele tinha feito para Abraão. Então não foi uma coisa imediata, não foi uma coisa que simplesmente ele prometeu hoje e amanhã já aconteceu. Então, para a gente ter fé, muitas vezes a gente tem que ter muita paciência também. E a Bíblia é cheia de exemplos como esse de Abraão, que Deus ele promete alguma coisa, o povo esquece com o tempo, etc., se desvia, mas a gente vai ver lá na frente, depois que o povo passa por sofrimento, por consequências, etc., se arrepende, aí a promessa ela vai e se cumpre. E nesse caso de Abraão, não necessariamente a gente tem explicitamente um sofrimento, mas sim, talvez um teste de Deus, testando a fé de Abraão, porque Deus ia conceder a Abraão, digamos, o privilégio de depois ser considerado o pai da fé e o pai do povo de Israel, o grande patriarca do povo de Israel.
Então talvez por isso Deus quisesse esperar 25 anos para cumprir a promessa que ele tinha feito para Abraão, né? Na verdade não sabemos, mas é uma especulação minha de que possa talvez ter sido dessa maneira. Então, muito provavelmente, os filhos de Ismael, agora, que foram os 12 príncipes, foram os patriarcas das diversas nações que atualmente rodeiam a região ali de Israel, né? E, conforme a gente bem sabe, uma região de muitos conflitos, de muitas brigas, muitas intrigas. Os árabes, de uma forma geral, são um povo com uma personalidade muito forte, né? E isso gera também sentimentos bastante à flor da pele, digamos assim, com relação a eles, né? Basta ver o que nós estamos testemunhando atualmente na faixa de Gaza, né? Muito bem, as 12 tribos de Ismael. Será que esses são então os árabes muçulmanos? Tudo indica que sim, e historiadores também acreditam que seja essa a descendência do povo árabe, que vem de Ismael, que é descendente de Abraão. Então, os árabes se consideram também filhos dessa promessa feita a Abraão, porque eles são descendentes dele. E em nenhum momento a Bíblia exclui eles como descendentes de Abraão. Tá? As promessas foram distintas, como a gente viu aqui. Com ele estabelecerei a minha aliança, ou seja, com Isaac, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E aí vem quase uma exceção a essa regra. No caso de Ismael, porque Abraão tinha pedido que Ismael também fosse abençoado, então veio a bênção, mas existe uma bênção especial no caso de Isaac, que foi o filho segundo a promessa original de Deus para Abraão. E aí as 12 tribos de Ismael. Este é o registro de descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento. Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis, Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos, e seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Então, num primeiro momento, esses 12 filhos começaram a se estabelecer nos entornos de Israel, pelo que indica a passagem bíblica aqui, cumprindo mais uma vez a promessa que Deus fez a Abraão, que daria toda aquela terra nos arredores para os seus descendentes. Então, quando Deus faz essa promessa de dar aquela região aos descendentes de Abraão, ele não faz distinção entre os descendentes de Isaac e de Ismael, mas sim ele diz, olha, todos seus descendentes ocuparão esta região. Então, faz sentido os árabes serem descendentes de Abraão também por esse prisma. Muito bem. E agora focando em Isaac. Embora a Bíblia relate outros filhos de Isaac, inclusive uma filha, os dois principais foram Esaú e Jacó. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher porque era estéril. Então, assim como Sarai, que depois virou Sara, mulher de Abraão, também era estéril, a mulher de Isaac, que era Rebeca, também era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam, ou seja, eram gêmeos. Se empurravam dentro dela pelo que disse. Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre. Já desde as entranhas 2 povos se separarão.
Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Então, dois irmãos, os dois gêmeos, não gêmeos homozigotos, heterozigotos, eu acho que é o termo correto, né? Ou seja, eles não tinham a mesma aparência. Esaú mais velho, o primogênito, mas aqui diz que o mais velho seria mais forte, seria ele era coberto de pelo, era ruivo, mas que o mais velho serviria a Jacó, o mais novo. Quem era Esaú? A Bíblia diz, nessa passagem aqui, Gênesis 36, 8 e 9, que Esaú também era Edom, de onde a gente tem a origem do povo chamado de Edomitas. Por isso, Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Tá? Então, voltando aqui ao nosso mapa, a gente tem aqui o reino de Edom, que é a região para a qual Esaú, filho de Isaac, neto de Abraão, se estabeleceu como reino. Tá? E aí a gente sabe dessa passagem anterior que haveria uma certa disputa entre os dois. O mais velho, por nascimento, o primogênito, teria a honraria de perpetuar a tradição da família, carregar o nome da família, etc. Mas aqui diz que o mais velho serviria o mais novo. Tá? Pois bem, então aqui nós estabelecemos já um novo povo, que são os descendentes de Esaú, na região de Israel. E que mais para frente a gente vai ver que tem uma relevância importante. Tá? Novamente aqui o mapa, né? E os edomitas possivelmente deram origem aos povos europeus, certamente aos romanos, e um dos principais edomitas na Bíblia é o rei Herodes, que era rei no tempo de Jesus e que mandou matar os bebês em Belém por ocasião do nascimento de Jesus. E aí a gente começa a entender um pouco também desse ódio que Herodes tinha por um possível Messias. Porque como é que a história desenrolou? Como é que Jacó se tornou o protegido do pai? Quando chegou a época de Isaac dar a bênção para o mais velho, para o primogênito, Rebeca, a mãe dos dois, que queria que Jacó recebesse essa bênção, vestiu ele com pele de carneiro, para ele ser peludo igual o irmão era, tá? E pediu para ele preparar um ensopado de caça, que no caso era de ovelha, para aí então fazer de conta que era o Esaú que estava pedindo a bênção, porque Esaú era um caçador e Jacó era agricultor. E aí o que acontece? Isaac pede para Esaú caçar alguma coisa porque ele queria dar a bênção. A mãe vai, mata um carneiro, pega o pelo, coloca em Jacó, vai lá, prepara o ensopado e, enquanto isso, Esaú está lá caçando. E aí, quando
assim que Esaú vai embora e a Rebeca termina de preparar o ensopado, aí chega e oferece, o Jacó ele chega, oferece esse ensopado que a mãe fez para o pai passa a mão nos braços do Jacó e vê que tem o pelo, acha que é de fato Esaú, concede a bênção para Jacó, e aí pouco depois Esaú chega e percebe que foi trapaceado com relação à bênção, e aí começa a odiar Jacó de uma forma assim mortal, a ponto de Jacó ter que sair fugido, e ele foge, se não me engano, para o Egito, porque Esaú queria matá-lo, porque ele tinha roubado a bênção de primogênito dele. Tá? Então, novamente a gente vê uma promessa que Deus faz, as pessoas tentando acomodar essa promessa e tomar medidas próprias para se fazer cumprir uma promessa de Deus, em prejuízo de outras pessoas, no caso Esaú, tá? E aí a gente vê uma consequência disso que perdura até os tempos de Jesus e provavelmente perdura até os tempos de hoje, que certamente tem talvez descendentes de Edomitas ou de Esaú, que certamente ainda odeiam o povo de Israel, que são os descendentes de Jacó, por esse episódio que aconteceu lá atrás. Eu só digo o seguinte, o povo para se odiar e ter uma memória milenar e ficar carregando toda essa questão por séculos e séculos, né? Pois bem, e aí a Bíblia nos conta sobre os filhos de Jacó também um pouquinho mais para frente, já em Gênesis 35. Estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. E aí vem os filhos de Raquel, que foi a segunda esposa de Jacó. Eu já vou contar a história das mulheres aqui só para a gente recapitular. Estes foram seus filhos com Raquel: José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. A Leia e a Raquel eram irmãs. Então, vou só contar aqui rapidinho. Então, Jacó, ele conheceu Raquel, achou ela muito bonita, se apaixonou por ela, chegou para o pai de Raquel e falou: eu quero casar com a Raquel. O pai, muito sábio, disse: tudo bem, você vai trabalhar 7 anos para mim que eu te dou a Raquel em casamento. Beleza, Jacó foi lá, trabalhou 7 anos, chegou no dia do casamento, Labão, que era o pai de Leia e de Raquel, colocou um véu sobre o rosto da Leia, entregou a Leia em casamento para Jacó. Jacó só descobriu na lua de mel, e aí já era tarde. Aí ele foi reclamar com Labão. Labão disse: não, veja bem, a Leia era a filha mais velha, então ela tinha que casar primeiro. Então, se você quer casar com a Raquel, você tem que trabalhar mais 7 anos, que aí eu te dou a mão da Raquel em casamento. Aí o Jacó ficou bem chateado com essa história, trabalhou mais 7 anos e aí ele casou com a Raquel. Tá? Só que a Raquel era também supostamente estéril. E aí o que aconteceu? A Leia começou a dar vários filhos para o Jacó. Então os 4 primeiros nasceram. Aí a Raquel disse: olha, parece que eu não vou conseguir te dar nenhum filho. Mas o Jacó queria ter filhos mesmo com a Raquel. E aí a Raquel deu a Bila, a serva dela, para que Jacó tivesse filhos com a Bila e esses filhos da Bila fossem considerados como filhos da Raquel. Só que aí a Leia percebeu e falou: não, eu também tenho uma serva, também quero que você dê mais filhos. E aí deu a Zilpa, e a Zilpa teve mais 2 filhos também. Depois disso, nasceram os 2 filhos de Raquel, José e Benjamim,
E por fim a Leia acabou tendo mais 2 filhos também. Então todo mundo acabou dando filhos. Depois dos 4 primeiros, foram 2 de cada uma das 4 mulheres. Tá? E novamente a gente tem aí uma inversão da questão de quem recebeu a bênção. Por direito, por ser o mais velho, deveria ser Ruben, o filho a receber a bênção. Mas Jacó queria dar a bênção ao primogênito de Raquel, que foi a esposa que ele escolheu lá atrás. Tá? E de fato ele acaba dando essa bênção a José, e não a Ruben. E aí, outro detalhe interessante sobre esses 12 filhos de Jacó, é que Judá foi o que foi responsável pela linhagem e a genealogia de Jesus. Tá? E a gente vai entender um pouquinho mais isso um pouquinho mais para frente também. Tá? E teve um momento que Jacó ele lutou com um anjo. E aí ele ficou a noite inteira lutando com um anjo. Não lembro o motivo. Mas aí, no final, quando Jacó ele disse, não vou desistir até vencer você, o anjo ele deslocou o quadril dele e disse, olha, eu sou um anjo, na verdade eu não vim aqui para querer te fazer mal, mas sim para te convencer a seguir o caminho do Senhor, e agora o seu nome passará a ser Israel. E daí que vem a origem do povo de Israel, que são, traduzindo, os descendentes de Jacó, que depois passou a ter o nome de Israel. E aí vem o povo israelita, que são os descendentes de Jacó, dos 12 filhos de Jacó. Tá? E a gente tem os judeus, que são supostamente os descendentes de Judá. Judá que recebeu a região da Judéia, que virou a terra de Judá, de onde deriva o nome judeus. Tá? Então vamos entender isso daí. A primeira citação da terra de Israel depois de Abraão vem no livro de Números, da época de Moisés. Tá? E aí a gente vê nessa linha vermelha aqui os marcos de referência geográfica de onde passava aproximadamente essa divisa, né? Então a gente tem aqui o Mar da Galileia, não sei se dá para ver, aqui o Mar Morto, se não me engano, e o Rio Jordão correndo aqui. Então era tudo a oeste do Rio Jordão, que era a terra a terra prometida, a terra de Canaã. Então Números ele descreve exatamente esta região. Mais para frente, o profeta Ezequiel dá também coordenadas e é uma região bem próxima, mas com alguns marcos um pouco diferentes. Tá? O que aconteceu? Quando deu a grande fome, que José ele foi para o Egito, porque os irmãos venderam ele como escravo, aí veio 7 anos de fartura, José ele construiu celeiros, o faraó guardou um monte de comida, e aí nos 7 anos de fome, ou de seca, os irmãos de Jacó foram até o Egito para comprar comida. E aí acabaram se estabelecendo lá. E aí, depois disso, veio Moisés, o povo foi escravizado, não sei o quê, e aí depois Moisés tirou o povo do Egito, que é essa parte rosa aqui, tá? E levou eles de volta para Israel. Só que aí chegou no deserto, Moisés subiu o Monte Sinai para pegar os 10 mandamentos. Quando ele desceu a montanha, o povo de Israel tinha construído um bezerro de ouro, eles estavam lá adorando o bezerro de ouro, e aí acabaram sendo bloqueados por Deus de conhecer a terra prometida, porque eles tinham desobedecido e adorado a outro Deus. E aí com Josué, a gente tem
a entrada na Terra Prometida. Aliás, eles ficaram aqui embaixo, nesse deserto aqui. Então, com Josué, eles entram na Terra Prometida e Deus manda Josué conquistar todos os povos dessa região. Tá? Então, a gente já sabe que como Jacó e os seus filhos saíram daqui e foram para o Egito, virou terra de ninguém aqui. Então, o que aconteceu? Provavelmente descendentes de Ismael, de Esaú, foram e começaram a pegar essa terra para eles. Só que Deus tinha prometido a Abraão que daria essa terra para Abraão, para os descendentes de Isaac também. E aí, quando eles resolvem sair do Egito, fugidos, na verdade, com a ajuda de Moisés como seu líder, eles voltam para justamente retomar essa terra. E daí que a gente tem uma série de guerras e conflitos, etc, etc, que a Bíblia passa vários livros descrevendo, principalmente os livros de Reis e Crônicas, né? Pois bem, finalmente Josué ele é o primeiro líder depois de Moisés. Eles conquistam praticamente todos os povos, conseguem derrotar todo mundo, menos uma regiãozinha aqui, onde fica Gaza, tá? Que eram os filisteus. Isso tudo descrito em Josué 13 a 19. E aí Josué, ele faz a divisão dessa região entre os herdeiros dos filhos de Jacó, ou seja, entre as 12 tribos de Israel. E um detalhe interessante é que Manassé e Efraim não são irmãos ou filhos de Jacó, e sim netos. Eles são os 2 filhos de José. Então, por algum motivo, Efraim e Manassé são os únicos netos que recebem nominalmente áreas da terra de Israel e não José diretamente. Mas a gente pode entender que Manassé e Efraim é a região dada para José. Tá? Então a gente tem aqui a região de Judá. Se nós olharmos aqui atentamente, a gente vai ver Jerusalém aqui na região de Benjamim. Tá? A gente vê Belém aqui. Tá? E aí, aqui em cima, o Mar da Galileia, Cafarnaum, tá? E os arredores de onde ocorreu a primeira parte da missão de Cristo. Tá? E aí a gente tem Asher, Naftali, Zebulon, Iscar, Gade e todos os demais irmãos concentrados principalmente nessa região. E aqui embaixo, Simeão, Judá e Benjamim. E duas regiões que não foram conquistadas na época de Josué. A Filístia, que é essa região onde atualmente nós temos a faixa de Gaza, e a região de Edom, que, se vocês lembrarem, é a região onde os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, se estabeleceram. Tá? E Josué, ele fala, olha, vão lá e conquistem isso, porque senão vocês vão ter problema mais para frente. Soa familiar? Muito bem. Quem eram os filisteus e o que era a região de Gaza? Tá? Que é essa regiãozinha que eu simplesmente explodi aquele mapa anterior que a gente estava vendo. Vamos tentar primeiro entender a importância geopolítica dessa região. Mais ao sudoeste aqui, a gente tem o Egito. Como vocês sabem, o Egito foi uma das grandes potências da antiguidade e foi um império que se estendeu até o início do Império Romano e perdurou, inclusive, durante o Império Romano. A gente tem, por exemplo, a história de Cleópatra durante o Império Romano. Então, era uma região muito próspera que ficava mais ou menos aqui. Aqui a gente tem Israel, que era o extremo leste do mar Mediterrâneo, que era o mar onde
ocorria o grande comércio da época. Então a gente tinha o norte da África, uma região muito próspera, os mouros estavam lá, a gente tinha a Grécia, tinha Roma, tinha todos os povos europeus. Então, essa região, ela era uma região de intenso comércio. Então, economicamente, tinha uma importância central para esta região, mesmo no tempo de Moisés e no tempo dos primórdios do povo de Israel. Então, Josué, ele falou, olha, essa região é importante e é importante tirar esse povo daqui. Se a gente olhar a história da faixa de Gaza, a gente vai ver que essa região aqui, ela sofreu várias invasões, ela trocou de mão de governos muitas vezes. Os assírios vieram, devastaram, tomaram. Os egípcios fizeram a mesma coisa. Os judeus, os israelitas fizeram a mesma coisa. Os assírios fizeram a mesma coisa. Os babilônios fizeram a mesma coisa. Ou seja, era uma região considerada economicamente muito importante. E aí faz muito sentido essa preocupação de Josué de deixar isso sob domínio israelita na época, tá? Pela importância econômica que a região tinha, né? E de onde vieram os filisteus? Bom, não se sabe ao certo, mas supõe-se que um dos filhos de Noé tenha ido para o norte da Europa e fincou o pé lá e aí eventualmente começou a povoar a Europa do norte para o sul. E os filisteus têm tido origem, então, no mar Egeu, que é a região que fica entre a Turquia e a Grécia, no mar Mediterrâneo. Mas, assim, ou eles vieram bem do norte, tipo lá na região da Dinamarca, da Finlândia, etc., ou vieram na região do mar Egeu. Por que os historiadores acham isso, não sei. Também não era o foco saber, mas só para dar uma perspectiva de que provavelmente eles vieram de algum canto da Europa ou de alguma região mais distante. Eles fomentaram vários conflitos, não só com Israel, como também com o Egito. Lembrando que o Egito foi a maior potência econômica durante um bom tempo da história da antiguidade. Então os caras não eram fáceis, digamos assim, né? Eles eram briguentos e eles eram um povo que queria tomar, talvez à força, o espaço deles. E vamos só ver algumas referências da Bíblia quanto aos filisteus. Então, e em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso, todo o Israel tinha que descer aos filisteus para molar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Então, olha só, talvez um dos primeiros relatos da história da humanidade de controle de armas. Na época não tinha armas de fogo, mas uma enxada era considerada talvez uma arma. E aí os filisteus que dominavam Israel no momento do profeta Samuel proibiam em Israel que houvesse a atividade de ferreiro, a formação de ferreiro. Então era uma forma deles proibindo os que sabiam fazer as armas da época, espada, faca, enxada, machado, etc., era a forma deles controlarem as armas e manterem subjugados os povos que eles tinham conquistado. Então, em algum momento, a Filístia conquistou Israel e dominava Israel. Tá? E um pouquinho mais para frente. E depois disso aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou. E tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Então, Davi é considerado um dos grandes reis, ou o grande rei da Bíblia,
porque ele seguiu esse ordenamento de Deus e conquistou todos os povos. E a gente vê também que Davi ele conquistou os edomitas, que eram os descendentes de Esaú. Então, aumenta ainda mais essa rixa. Deus tinha dito que Esaú seria o briguento, seria o cara mais forte. Esaú era caçador, Jacó era agricultor. Também uma analogia interessante, mas não vamos explorar isso aqui. Então, você tem de um lado um irmão voltado à agricultura, que exige que você crie raízes numa região. Esaú, natureza de caçador. Caçadores, em toda a história do mundo, são povos nômades que viajam de uma região para outra, não fixam base eternamente numa determinada região, então eles são povos que se mudam de tempos em tempos. Então a gente tem um exemplo bíblico desse contraste. E aí no final, o lado agrícola da história virando o protegido, o favorecido por Deus nessa história, né? Então dá aí também para a gente elaborar um estudo bem bacana em cima disso, se vocês tiverem interesse, tá? Então, aqui só as referências, assim, só para a gente contextualizar um pouco de quem eram os filisteus e o que era a faixa de Gaza lá atrás. Que eu acho que explica muito do que a gente ainda vê em tempos atuais, que esse conflito não é de hoje, ele é milenário. Ele já vem se estendendo desde a época de Abraão, de Josué praticamente, né? Muito bem. E aí, depois dos juízes, onde Josué foi o primeiro e Samuel foi o último profeta, ou seja, o último dessa linhagem, desse período de Israel sem um rei, tá? Porque a intenção de Deus era que, ao seguirem a ele, as pessoas não precisariam de um rei. E Deus aconselhava contra ter um rei, porque ele sabia que a partir do momento que houvesse um rei, haveria também poder paralelo ao poder de Deus, e isso criaria muitos problemas. Não estou falando de cenário político da atualidade. Isso foi dito ao povo de Israel lá atrás. Mas olha a coincidência, né? Então, Saul foi o primeiro rei nomeado por Deus via o profeta Samuel, e Saul vinha da tribo de Benjamim. Então, vou voltar aqui no nosso mapa. Tá? A gente vê aqui Jerusalém aqui, e a região dada a Benjamim é justamente a região onde está Jerusalém. Então, nada mais justo que um descendente de Benjamim fosse nomeado rei para governar a partir de Jerusalém, que ficava dentro do território dado aos descendentes de Benjamim. Tá? Pois bem, o rei que sucedeu a Saul já não era da tribo de Benjamim. O natural seria que Jonatas, filho de Saul, fosse rei. Mas aí Saul não seguiu o caminho de Deus, e aí Deus resolveu nomear alguém que não fosse descendente de Saul, e esse alguém foi Davi, que foi considerado o grande rei de Israel, porque Davi teve vários momentos que ele não seguiu a Deus, mas na maior parte do seu reinado ele seguiu as vontades de Deus, sim. A gente tem exemplos de pecados que Davi cometeu, etc. Mas ele foi considerado o grande rei, e Deus prometeu que o Messias viria da linhagem dele, como a gente viu em Mateus 1. Só que Davi vinha da tribo de Judá, porque Deus não queria um descendente de Saul, porque Saul não seguiu os caminhos de Deus. E aí, Davi colocou Salomão como seu herdeiro ao trono. Tá? Salomão, ele começou muito bem,
Ele teve 300 mulheres, 700 concubinas, o homem, provavelmente, do planeta que mais teve mulheres em toda a história da humanidade. E aí, o que aconteceu? Ele tinha mulheres de todos os povos vizinhos, então ele tinha mulheres egípcias, edomitas, assírias, enfim, ele pegou mulheres de todos os reinados da época e foi só trazendo e trazendo, trazendo. Em algum momento, as mulheres começaram a dizer: olha, você tem que seguir o nosso Deus. E aí ele chegou a ponto de construir um templo em homenagem ao Deus de algumas das mulheres dele em Jerusalém. E aí Deus disse: não, peraí, passou dos limites. Então, o seu descendente vai governar sobre uma parte de Israel, mas a maior parte das tribos eu tirarei do seu reinado. E aí Salomão, ele tem um filho chamado Roboão, que assume o trono, e aí as tribos do norte, que são as tribos dos outros irmãos de Judá e de Benjamim, eles dizem: olha, a coisa não tá boa pra gente, você tá cobrando muito imposto, a gente queria que você revisse isso, porque tá difícil a gente seguir tudo isso que você está pedindo. E aí Roboão, ele toma a sábia decisão de dizer: ah, vocês acham que vocês estão pagando muito imposto? Tá bom, aumenta a alíquota. Não estou falando dos tempos de hoje, tá, gente? Eu estou falando daquela época. Então, assim, os problemas de hoje, em algum momento da Bíblia, já aconteceram. É impressionante. Quando a gente começa a estudar, parece que a gente está descrevendo situações muito reais e atuais. Não há nada de novo debaixo do sol. E muita gente fala que quando a gente quer entender os problemas da atualidade, nada como recorrer à história, porque a história não se reinventa, ela simplesmente se repete. E os erros cometidos lá atrás são os mesmos erros cometidos hoje, e se houvesse um entendimento melhor do que aconteceu lá atrás, os mesmos erros não seriam cometidos hoje. Então, muitas vezes a Bíblia ela serve também como essa referência histórica, como a gente vê nesse caso, né? Aí o que aconteceu? Roboão ele resolveu aumentar a carga tributária, e aí 10 tribos, ou seja, todas as outras tribos, exceto Benjamim, que era a tribo onde ficava Jerusalém, e Judá, que era a tribo da qual Roboão descendia, que era a tribo de Davi, disseram: chega, basta, nós vamos buscar um novo rei. E aí eles pegaram Jeroboão como o rei deles. Então, Jeroboão, ele foi um servo de Salomão na corte de Salomão. A mãe de Jeroboão servia a Salomão. E aí Deus prometeu a Jeroboão que ele seria rei de várias tribos de Israel. Salomão fica sabendo, manda matar Jeroboão. Jeroboão foge, adivinha para onde? Para o Egito. Então, várias vezes a gente vê esse modelo se repetindo. Deus faz uma promessa e aí a pessoa ela precisa fugir e ela foge para o Egito. E aí ela aguarda o momento oportuno para depois voltar para a terra de Israel. E isso aconteceu inclusive com Jesus. Quando o rei Herodes mandou matar os bebês, os pais de Jesus o pegam e fogem para o Egito. Então, a gente vê que a história na Bíblia, em muitos exemplos, se repete porque você, nessa repetição, está recebendo sinais que se repetiriam de uma última vez com a vida do Messias. Tá? Então esse é o simbolismo também aqui nessa história de Jeroboão. E aí Jeroboão, depois que Salomão morre, ele volta para a terra dele,
Roboão provavelmente não estava muito preocupado com essa história. E aí, quando as 10 tribos do norte se rebelam contra Roboão, eles nomeiam Jeroboão o seu rei. Tá? E só uma linha rápida do tempo para a gente entender o que acontece depois disso. Então, só para colocar em perspectiva. Agora nós temos os Edomitas ao sul, que são os descendentes de Esaú, os filisteus, que eles foram expulsos, mas não foram bem expulsos, então eles continuaram ocupando a região de Gaza. Todos os descendentes de Ismael nos entornos de Israel. E agora, dentro de Israel, a gente acaba tendo uma secessão. A gente tem ao sul Judá e Benjamim e as 10 outras tribos formando um novo estado de Israel. Tá? Então, aqui nós temos o princípio, Gênesis, né, a criação do mundo, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Depois, Jacó, já com o nome de Israel, fugindo para o Egito. Eles ficam lá um tempo, Moisés pega eles, leva para o deserto. Josué leva eles para Canaã, aí vem os juízes. E aí a gente tem um período do Reino Unido, ou seja, as 12 tribos sendo governadas por um único rei, Saul, Davi, Salomão e Roboão. Roboão faz a bobagem que faz, aumenta os impostos, o reino se divide. Tá? E aí a gente tem, pouco depois, o fim de Judá. Mas antes disso, pouco depois de Jeroboão assumir o governo de Israel, ou seja, das 10 tribos ao norte, ele se desvia dos caminhos de Deus. E aí, Deus permite que os assírios venham e conquistem essas 10 tribos do norte. E esse reinado de Jeroboão durou cerca de 10 anos. Então, mais ou menos aqui, em 920 antes de Cristo, Israel, ou seja, as 10 tribos do norte, são conquistadas pela Assíria. Depois disso, em mais ou menos 700 anos antes de Cristo, a terra de Judá ela é conquistada pelos babilônios. Então aí a gente começa um novo período de cativeiro do povo de Judá, e aqui a gente tem um período de cativeiro do povo de Israel. Tá? Então, o que aconteceu com essas duas situações? Para a gente entender, e a gente já está chegando mais próximo ao fim do nosso estudo. Tá? Então, só para entender aqui, Jeroboão governando essa região em azul, e a capital era a cidade de Samaria. Daí que vem o termo samaritano. Tá? E a terra de Judá, o reino de Judá, era governado a partir de Jerusalém, primeiro rei Roboão. Tá? E aí, essa região é de onde vem o termo judeus, ou seja, os descendentes de Judá. Tá? E aqui que começa a história dos samaritanos, porque a capital dessa terra do norte era Samaria. Mais algumas curiosidades. Obviamente, esses dois reinos eram descendentes de Israel. Então, obviamente, eles iam continuar mantendo e seguindo as leis de Moisés. E tinham todos os rituais, etc. E aí o que eles decidiram? Bom, nós já temos um templo em Jerusalém, que ficou para o reino de Judá. Vamos construir um templo para o reino de Israel nesse lugar chamado Monte Gerizim. E esse virou, então, o templo oficial da Samaria, ou de como ficou conhecido essa região depois da divisão.
Então, isso já foi motivo de grande revolta para os judeus. Tá? O fato deles terem construído um templo paralelo. O templo em Gerizim era uma blasfêmia para os judeus. E aí vem uma questão extremamente importante de um ponto de vista histórico. A gente brinca que a história sempre é contada pelos vencedores. E a Bíblia não é diferente. Então a gente tem que lembrar que toda a linhagem de Jesus, ela vem da tribo de Judá, ela passa pelo rei Davi, ela vem lá de trás de Abraão, passa pelo rei Davi, até chegar em Jesus. Então, quem foi o vencedor nessa história espiritual? Foram os judeus, os descendentes de Judá. Então, toda essa história, desde o tempo de Josué, ou melhor, desde o tempo de Roboão, Jeroboão, ela passa a ser contada inteiramente pelos judeus. E aí os vencedores dessa luta ou guerra religiosa são os judeus. Então, obviamente, a história contada pelos samaritanos é desprezada pelos judeus, porque a história dos judeus passa a ter um peso maior. Então, aí começa uma série de diferenças, divergências, tanto políticas quanto religiosas, e aí que começa e nasce toda essa animosidade entre judeus e samaritanos. Tá? Então, vocês veem como é importante a gente, às vezes, dar alguns passos para trás para a gente começar a entender a raiz do problema e aí a gente poder contextualizar o que vinha acontecendo no tempo de Jesus. Mas a coisa não para por aí. Então, como eu havia dito, os samaritanos, ou a Samaria, foi conquistada pelo rei da Síria, que é descrito em 2 Reis 17, 5 a 7, e isso no relato conforme os judeus. Porque o rei da Assíria subiu para toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Assíria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos, os Medo-persas, né, na região da Pérsia. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Então, a justificativa de que os samaritanos não haviam seguido a Deus, logo Deus tirou sua proteção e os assírios vieram pegar a terra, pegaram os israelitas ou os samaritanos e levaram para a Síria. Bom, e o que aconteceu com os samaritanos? Os assírios pegaram todo mundo que era bem qualificado, que tinha uma habilidade, que tinha uma vocação profissional, e disseram: vocês agora vão ficar aqui no nosso reino. E os únicos israelitas, descendentes de Israel, que ficaram na região do norte, ou seja, na Samaria, foram pessoas consideradas como não qualificadas. Muitos deles agricultores, pessoas sem uma grande importância econômica para a sociedade daquela época. Tá? E aí, veja o que aconteceu, o que a Síria decidiu fazer com aquele vácuo que havia criado e agora que só tinha pessoas assim com uma baixa importância social e econômica para a região. 2 Reis 17, 23 e 24. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da terra, a Assíria, até ao dia de hoje. Então, aqui está dando a entender que o povo de Israel deixou de ocupar aquela região até o dia de hoje, na época de reis. E o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sepharvaim, e a fez habitar nas cidades da Samaria, em lugar dos filhos de Israel.
E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Ou seja, o rei da Síria, para que aquela região não ficasse perdida, pegou gente lá do seu país e deu a terra de graça para esse pessoal morar lá. Os poucos judeus, os poucos israelitas que ficaram na região, provavelmente começaram um processo de miscigenação, tá? Então deixaram de ser israelitas puros, segundo a visão de Judá. Tá? Esse texto indiretamente infere que os samaritanos não eram puros descendentes porque passaram por esse processo de miscigenação com os assírios. Então, mais um ponto para os judeus os considerarem inferiores, porque eles se submeteram a essa miscigenação e esses descendentes dos assírios permaneceram por muito tempo na região. Tá? Então, essa região aqui, isso aqui é a Palestina no tempo de Jesus. Então, essa região aqui era considerada a Samaria, ou Samária, a Judéia, de novo, Jerusalém está aqui, o Monte Gerizim, a cidade de Samaria está aqui, e a região de Galiléia, que é onde Jesus ele passou a maior parte do ministério dele. Então, Cafarnaum, que é a cidade que ele morava, Nazaré está nessa região, tá? Belém e Jerusalém estão aqui embaixo. Então, Jesus propositadamente, os pais eles mudaram de Jerusalém, foram para Nazaré. Aí, de Nazaré, o ministério de Jesus aconteceu principalmente em Cafarnaum. Então, Jesus fez questão de se afastar da região da Judéia. Mas ele também não ficou na região da Samaria, ou Samária. Então, é interessante que Jesus fez questão de ficar nessa região, que era a região mais remota dos judeus, provavelmente com alto índice de gentios, e aí ele ordena os discípulos dele a virem à Judéia. Ele fala, vai pregar para os filhos perdidos de Israel. E ele diz especificamente para eles virem para esta região. Para eles não virem para a Samaria ou Samária. E não ir para os gentios. Então, especificamente, ele fala, vai para a região de Jerusalém e a parte sul da terra prometida, onde é a terra de Judá. E os gentios, quem são? São todos os povos que não são judeus, isso por definição. Os gentios, eles podiam, na época, ser convertidos ao judaísmo. Mas aí eles tinham que passar, eu acho que apenas os bisnetos dos gentios que aderiam ao judaísmo poderiam ser considerados como legítimos judeus. Tá? Os gentios eles não seguiam as leis de Moisés, portanto eram considerados impuros, e os judeus não podiam comer com os gentios, porque os alimentos dos gentios eram considerados imundos, segundo a lei de Moisés, nem podiam entrar nas casas dos gentios, porque os gentios não seguiam todos os rituais, consequentemente não eram abençoados os alimentos e as coisas que os gentios tinham a oferecer nas suas casas. Enfim, era um rigor assim, quase que inconcebível que os judeus tinham para deixar os gentios de fora. Muito bem. Então, lembrando que provavelmente os samaritanos eles tinham um pé nos gentios, porque eram descendentes de assírios, e eles eram dissidentes e que os únicos livros do Antigo Testamento que os samaritanos seguiam e seguem até hoje são os livros de Moisés, os 5 primeiros livros que são o Torá. E mesmo assim o Torá samaritano, ele tem divergências em relação ao Torá judaico. E isso quando eles encontraram os pergaminhos do Mar Morto,
eles encontraram pergaminhos tanto de samaritanos quanto de judeus, e havia discrepâncias nesses dois Torás, segundo os arqueólogos que encontraram esses pergaminhos. Então, os samaritanos, eles não reconhecem nada depois dos livros de Moisés, porque os livros de Moisés eles relatam até Moisés, até a saída do Egito e a chegada às vésperas de entrarem na terra de Canaã. Dali para frente, os samaritanos eles contam a sua própria história e os judeus passam a contar a história deles. Tá? Então, por isso, também há todo um ódio por parte dos judeus com relação aos samaritanos, um sentimento de inferioridade para com os samaritanos, depois a miscigenação com os assírios, depois a construção do templo, enfim, foram tantos fatores que ao longo de praticamente 1000 anos ocorreram que fomentaram esse ódio quase que mortal entre judeus e samaritanos. Então, só para a gente recapitular aqui. Judeu, definição, descendente da tribo de Judá. E escolhido pela linhagem, para fazer parte da linhagem do Messias, através do rei Davi. Israelita ou hebreu, a gente vê as duas referências, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. São os descendentes de Israel, que foi o nome dado pelo anjo a Jacó, pai dos 12 irmãos que viraram as 12 tribos de Israel. Samaritano, eles podiam ser israelitas, mas não necessariamente por causa de toda a miscigenação com os assírios. Muitos eram descendentes de assírios. Poucos israelitas samaritanos eram considerados inferiores, pois eram provavelmente pessoas sem grande importância social por ocasião da conquista da Samária pelos assírios. E os gentios, todos os não-judeus. Então, muitos samaritanos provavelmente eram gentios, alguns poucos eram de fato considerados israelitas. E aí, não sei porquê, mas eu tinha essa dúvida até não muito tempo atrás. Israelense, qual que é a diferença de israelense com israelita? Israelense é a definição do atual cidadão do nosso Estado de Israel da atualidade. Tá? Então é só um termo para diferenciar do termo bíblico, que é o descendente de Jacó. Israelense é quem nasce no atual Estado de Israel, então é cidadão. Tá? E aí a grande questão. Jesus ele manda os discípulos pregar para as ovelhas perdidas de Israel, que na verdade é Judá, talvez excluindo os hipócritas, os fariseus e os mestres da lei, etc., porque ele fala os filhos perdidos de Israel. E Cristo se incumbiu a pregar o evangelho para os gentios e ele tem vários momentos de interação com os samaritanos. E ele é acusado pelos fariseus de dar atenção aos pecadores e aos publicanos. Mas então, afinal, para quem é o evangelho? E aí, o apóstolo Paulo, ele coloca, eu acho que de forma extremamente translúcida. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Lembrando que Deus pediu a Abraão, e foi o momento em que ele mudou o nome de Abrão para Abraão, que ele circuncidasse todos que fossem nascidos em sua descendência. E aí Abraão foi e circuncidou Ismael e circuncidou também Isaac. E isso virou um símbolo de ser descendente de Abraão, a circuncisão. Então, os muçulmanos e os israelitas e judeus, eles se circuncisam para manter esse símbolo da
promessa de Abraão para com o povo dele. E aqui Paulo diz, olha, tanto faz, se você é circuncidado ou não, a fé tudo supera. Então, Cristo ele queria mostrar de maneiras às vezes complexas para nós hoje, que em meio a tanto imbróglio, em tanta confusão, em tantas descendências, em tantos povos, ele veio para servir a todos. Primeiro ao judeu, primeiro ao descendente de Israel. Tá? Mas, como eles o rejeitaram, ele abriu as portas, mas não que ele não viesse para todos. Ele veio primeiro para o judeu, mas também para os gentios. E o apóstolo Paulo e os demais apóstolos também, eles abraçaram isso e levaram o evangelho para praticamente todas as partes do mundo conhecido à época. Lugares remotos como o Oeste Asiático, etc., segundo alguns historiadores. Alguns apóstolos supostamente morreram em que hoje é parte do território chinês, por exemplo. Então, eles realmente bateram muita perna e espalharam o evangelho pelos 4 cantos do mundo conhecido naquela época. Tá? Muito bem. Uma breve revisão aqui do que nós discutimos. Começamos por Abraão, teve 2 filhos, Ismael, o mais velho, Isaac veio depois, Ismael, filho de Agar, é a escrava de Sara, que foi mãe de Isaac. Então, esse tinha o direito à bênção de primogênito, mas essa bênção foi dada a Isaac. Ismael deu origem aos ismaelitas, 12 príncipes, provavelmente povos árabes. Isaac teve gêmeos, Jacó e Esaú, Esaú o mais velho. Jacó passou a perna junto com a mãe dele em Esaú. Esaú deu origem ao povo edomita. E Jacó, que depois virou Israel, recebeu a bênção de primogênito e formou então as 12 tribos de Israel através de cada um de seus filhos. José recebeu a bênção de primogênito no lugar de Rúben, porque ele foi de fato o primogênito da mãe Raquel, que foi a esposa de primeira escolha de Jacó. E José teve 2 filhos, Manassés e Efraim, e José também inverte a bênção de primogênito, Manassés sendo o mais velho, mas ele dá essa bênção de primogênito a Efraim. E daqui nascem as 12 tribos de Israel. Aí o que acontece? Em algum momento há uma secessão. Benjamim e Judá são as únicas tribos que formam então o reino de Judá. As outras 10 tribos formam o reino de Israel. O reino de Israel é escravizado pela Assíria. Os israelitas, em grande parte, são expulsos dali, ficam só os menos importantes da sociedade da época. Assírios são enviados a uma miscigenação bárbara que dá origem, então, ao povo samaritano. E os judeus se consideram, então, os puros e bonitinhos da história. Dúvidas, perguntas? Eu sei que eu falei muito, bastante detalhe nessa história toda, mas importante a gente entender todo esse imbróglio, para a gente entender a complexidade com a qual Jesus se deparava à época e o que ele tinha que lutar contra para poder passar os princípios dele às castas mais elevadas da sociedade à época. E os humildes, os leprosos, os enfermos, os possuídos, etc., faziam fila para falar com ele. Mas a casta intelectual da época vivia todo esse jogo político, étnico, etc., muito triste. E
talvez não muito diferente do que talvez a gente veja hoje em certas regiões do mundo, né? Sem querer citar nomes. Mas vocês veem que era uma situação bastante complexa e que teve origem muito antes. E a coisa veio se arrastando, e veio crescendo, e veio aumentando. E aí Jesus ele tenta trazer um reino de paz. Agora, era possível instaurar um reino de paz em meio a tanta confusão? Isso nos faz apreciar mais ainda a missão de Cristo do jeito que ela foi concedida e a coragem de enfrentar toda essa oposição. Porque ali eu acho que não tinha um grupo sequer que estava do lado de Jesus. Tinham, claro, os apóstolos, mas os apóstolos não eram representativos da alta sociedade, dos grupos influentes à época. Todos os grupos influentes à época o rejeitaram. Fossem eles samaritanos, judeus, israelitas, edomitas, filisteus, ou seja, ou árabes. Todos eles rejeitaram a Jesus. E aí, aos poucos, os apóstolos eles conseguem disseminar o evangelho para os gentios e dentro de Israel também, mas a gente hoje vive os resquícios disso daí, a gente sabe o grande nível de rejeição que o evangelho tem, mesmo em tempos atuais, tendo passado tudo que nós já passamos. Então, eu acho que a mensagem é: a missão de Cristo não foi fácil. Ele viveu com muita contenda, muita disputa, num reino extremamente dividido, com muita disputa política, social, provavelmente econômica também. E nós, como cristãos, eu acho que ninguém prometeu que seria fácil. Eu acho que nós vivemos hoje momentos também de muita disputa, muita rivalidade, muita contenda, muitos partidos políticos, muitas diferenças sociais. E ser cristão representa isso. Viver uma verdade, eu acho que representa exatamente isso. A gente tem que entender as nossas origens no cristianismo, entender um pouco dessas dificuldades que Cristo passou, para a gente entender também a situação presente que nós vivemos e aí sabemos o caminho que devemos trilhar. Então, a mensagem de hoje era essa. Espero que tenham gostado, mas é um pouquinho diferente das demais, mas eu achei importante a gente dar esses passinhos, não necessariamente para trás, né, mas mais a fundo nas origens dos povos, para a gente apreciar melhor a missão de Cristo.